Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria, desde já, que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do Lucas 1, a partir do versículo 5. Até o 25. O texto se trata da profecia do nascimento de João Batista. Por coincidência, nós temos um João aqui, mas não é Batista, é evangelista, né? Todos acharam? Digam amém. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de pregar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de que tanta se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu,
e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbio entre os homens. Pode tomar seu assento. Todo mundo assentado, fique firme aí na sua cadeira. Não quero que ninguém caia aí, nem como ontem, né? Ontem teve um acidente aí, alguém caiu da cadeira, mas hoje você fica firme aí. Não caia, não. Irmãos, esse texto ao qual acabamos de ler, trata de como Deus ouve a oração daqueles servos que buscam, que oram, e espera a resposta da sua oração no Senhor, e permanece firmes diante do Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, soberania, tem os seus meios de cumprir e de ouvir a oração e cumprir com a sua promessa, e realizando assim o milagre na vida daquele casal. O texto começa dizendo que Zacarias e Isabel era um casal de família sacerdotal. Tanto Zacarias era sacerdote, servia no templo, como a sua esposa também era de linhagem, de Arão. Então, era uma família de herança já sacerdotal. Era um privilégio, né, ser uma família de herança sacerdotal. E a Bíblia diz que Zacarias servia no templo e eles eram justos diante de Deus. Aí a gente percebe uma coisa, que eles não carregavam só o título de família sacerdotal, mas eles correspondiam com o título de ser sacerdote, porque a Bíblia dá a característica que eles eram justos e temiam a palavra e cumpriam com a palavra, com a lei, com os mandamentos, e eram irrepreensíveis. Então eles faziam jus ao título. Dá para entender aqui já de cara que não adianta só levar o título de crente, de cristão. Às vezes a gente leva esse título e só pelo título parece que basta. Sou crente, já basta. Está ok, estou bem diante de Deus. Estou bem diante da sociedade, estou bem diante dos meus vizinhos, porque eu levo um título de crente. Eu sou crente, eu levo esse título de cristão. Então, já é bom para aparência, né? É bom para moral, dar aquela moral, né? De levar o título. Mas as nossas ações, muitas vezes, não correspondem com o nosso título que levamos. As nossas ações, muitas das vezes, o nosso testemunho, o não cumprimento da palavra, denuncia que a gente leva o título, mas não cumpre. Não era o caso desse casal. Eles levavam o título de sacerdote. O Zacarias levava o título, mas ele andava segundo o título que tinha, vivia segundo o título que tinha, observava os mandamentos e era irrepreensível. Ou seja, seus vizinhos, a cidade, ninguém podia repreender, porque eles andavam diante no temor da palavra de Deus. Como eu disse, é bom a gente carregar o título de cristão,
mas o nosso procedimento, o nosso testemunho tem que corresponder ao título. Senão é uma contradição. Não dá para você levar o título de cristão. E a Bíblia também nos diz que nós somos o sacerdócio, a igreja toda é o sacerdócio santo de Deus, né? Então nós levamos esse título. Mas não dá para levar esse título quando as nossas ações não correspondem a um título. Eu sou crente, mas eu gosto de trapacear. Eu sou crente, mas eu sou mentiroso. Eu sou crente, mas eu sou enrolão. Eu sou crente, mas não vivo segundo a palavra. Eu gosto do título, mas eu não gosto de praticar a palavra. Eu gosto do título, mas eu não gosto de dar o testemunho de cristão. Eu gosto de ser chamado de cristão, mas eu não vivo segundo um cristão. Nos parâmetros dos mandamentos, dos ensinamentos do Evangelho. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma contradição. E para parar de viver uma vida contraditória, precisamos ajustar o nosso testemunho, o nosso procedimento ao título. Precisamos fazer jus ao título que carregamos para glorificarmos o nome do Todo-Poderoso em nossas vidas. Seguindo, a Bíblia nos dá a característica que eles eram, ambos eram, né? E o casal era justo, irrepreensíveis. O casal, não era um nem outro, porque não adianta, né, irmãos? O casal cristão, o homem ser crente e a mulher ser descrente. Não adianta a mulher ser crente e o homem ser descrente, porque vivem. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Ao nível espiritual, tem que ser seguido os dois, ambos. Os dois têm que ser crentes, os dois têm que ser tementes a Deus, os dois têm que ser praticantes da palavra, os dois têm que ser fiel, os dois têm que ser justos, os dois têm que serem irrepreensíveis. Porque aí é fácil. Você joga tudo, a responsabilidade para um, eu fico de boa, é fácil. É fácil ver um lutar, buscar, orar. Diante de Deus, entregar os problemas, suas causas diante de Deus, e o outro não ora nada. Ao invés de ajudar na oração, correr para o joelho, só perturba, só tem divisão, só tem briga, só tem coisa que não agrega nada. E isso prejudica a vida espiritual do casal, da família. Poderia usar esse ponto ontem, ele me escapou. Mas hoje eu te peguei, não adianta. Você escapou ontem, eu te peguei hoje. Uma casa dividida, como é que você quer receber a resposta de Deus? Como é que você quer as bênçãos de Deus se a casa está dividida? Enquanto um busca a luz, o outro busca as trevas. Enquanto um busca a verdade, o outro busca a mentira. Enquanto um busca a comunhão com Deus, o outro busca a comunhão com o mundo. Não vai ser compatível. Vai ser casa dividida. E Deus não trabalha no meio de divisão, nem de confusão. Precisa alinhar isso, precisa alinhar essa fé, precisa alinhar o compromisso, precisa os dois se converterem diante da cruz, diante do Calvário, precisa aceitar Jesus de novo e realinhar a fé, e realinhar a visão, e buscar os dois, se dobrar o joelho, buscar o Senhor, servir o Senhor, ambos, para que entre a harmonia, para que os dois estejam alinhados na direção do Senhor. É assim que o casal cristão se comporta e vivencia o Evangelho praticando a palavra. Vamos para frente. A Bíblia diz que num determinado dia,
o sacerdote Zacarias é sorteado, segundo o costume sacerdotal, para ir ao templo e oferecer o incenso. Então guarde isso, eles estavam orando, a Isabel era estéril e já eram avançados de idade, e eles queriam um filho. Então uma coisa que os limitava, tempo e idade avançada, e a Isabel, para piorar, era estéril. Então essa oração era em busca de um milagre mesmo, porque a biologia, a natureza limitava, mas eles continuavam justos, santos, praticantes da palavra e tementes a Deus. E olha que nessa época era difícil encontrar gente santa. Você encontrava muito religioso, mas gente praticante da palavra de Deus, justo, piedosos, era difícil. Mas esse casal era exceção nessa época. E ele é sorteado, e a ordem dele é sorteada, e ele é sorteado para oferecer então o incenso. E ele vai oferecer o incenso, e entra no templo, vai até o santo, não o santo do santo, mas o lugar santo, no altar, e oferece o incenso. Nós sabemos que o sacerdote, ele era um intermediário entre o povo e Deus, e então ele fazia essa função intermediária, e quando ele oferecia esse incenso, simbolizava as orações do povo que estava lá fora esperando. Então essa ação, essa cerimônia, esse rito de oferecer o incenso, quando a fumaça subia, chegava diante de Deus as orações do povo que estava esperando a bênção sacerdotal lá fora, que o povo não podia entrar, ficava no pátio, esperando então o sacerdote. Muito bem, quando ele entra e vai fazer o procedimento de oferecer o incenso, de repente ele olha no lado direito do altar, ele vê o anjo Gabriel, e ele ali já se enche de temor, de medo, fica espantado, fica ali sem saber o que fazer, porque realmente do nada aparece o anjo, e ele fica muito temeroso. E o anjo, quando olha para ele, diz: Zacarias, não temos, porque hoje Deus ouviu a tua oração. Hoje Deus ouviu a tua oração. Tempos se passaram, e eles orando, buscando a Deus, e foi uma oportunidade única dele ser sorteado para estar ali naquele dia, naquele momento, para que o anjo o visitasse. Não teve coincidência, mas teve a soberania de Deus trabalhando para ele dar a resposta daquela oração. E aquela oportunidade para o Zacarias de ser sorteado para que naquele dia dele ter uma visita do anjo, foi uma oportunidade única. Coisa boa, né, irmãos? Quando você é surpreendido por Deus. De repente ele nem lembrava mais da oração que estava fazendo, e sempre ele nem acreditava mais na resposta daquela oração. Quem sabe ele nem esperava mais, porque já era velho, mulher estéril, já passou tanto tempo. Ele não esperava naquele dia ser surpreendido por Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, ou seja, Deus se lembra. Deus se lembra
da nossa oração. Quem sabe, naquela humilhação que você, numa certa vez, passou, você acha que passou batido, mas Deus viu, assistiu e Deus se lembra. Quem sabe, num quarto sozinho, orando, derramando lágrimas, em oração, e você nem se lembra mais que derramou lágrimas, mas Deus viu a lágrima, mas eu quero dizer que Deus se lembra. Quem sabe você apresentou a Deus aquele filho que te dá trabalho, e você, de repente, passou tanto tempo e o filho só piora. Eu quero dizer para você que Deus se lembra. Deus se lembra. Você pode até esquecer, mas Deus não esquece. Deus se lembra. Tua oração foi ouvida. Vai ser retirado agora o opróbrio da sua mulher, porque ela terá um filho varão. E o seu nome será João. Naquela época, a cultura era que o pai desse o nome. Era o Zacarias que tinha que dar o nome para o filho. Mas que coisa interessante, Deus já dá o nome, Deus entrega a bênção, fala que é um varão e já dá o nome, já entrega o menino com o nome. Deus estava separando, queria dizer que aquela criança não seria uma criança comum, mas Deus já tinha separado para si, Deus já tinha adotado ele era uma criança separada para o ministério. E tem outra, Deus não, ele é meu, porque eu vou dar o nome, eu sou pai dele. Ele é meu, eu vou dar o nome. O nome dele é João, que diz, Deus é gracioso. João significa, Deus é gracioso. Você sabe que nós também temos uma filiação. Nós somos adotados mediante Jesus Cristo e nós somos filhos de Deus. Só que a nossa filiação não está completa. Nossa filiação não está completa. Porque a nossa filiação será completa quando nós formos para a glória, lá receber o corpo glorificado, quando a gente for coroado, e aí também, quando chegar lá, a gente vai receber, no Apocalipse diz que a gente recebe uma pedra branca. E quando você pega essa pedra, que você olha, está lá escrito o quê? O teu nome. Deus vai te dar um novo nome. Ele já te escolheu, te separou desde aqui da terra. Você é escolhido, você é separado, você é filho dele. Mas quando você entrar lá na glória, só lá essa filiação vai ser completada. E ele vai coroar, ele vai completar te dando essa pedrinha. E quando você abrir a pedra branca, está escrito o seu novo nome. Ou seja, você é meu, eu te dou um nome. Eu te dou um novo nome. Você foi separado para mim. E eu te dou o meu nome. Eu sou teu pai. Você é meu filho. E para confirmar isso, eu te dou um novo nome. O nome dele será João. Que diz, Deus é gracioso. Eu vejo quando a criança nasce, está andando, brincando. Toda vez que eles olhavam para o João Batista, lembrava do nome, Deus é gracioso. Olha o tanto que a gente orou, mas um dia Deus nos surpreendeu, Deus é gracioso. Olha, eu era fértil, não tinha possibilidade nenhuma, mas Deus me curou e me deu um filho. Deus é gracioso. Todas as vezes que ele olhava para aquele menino, ele lembrava, Deus é gracioso. Maravilha. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário,
E a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Hoje é Santa Ceia. Nós vamos fazer logo mais um memorial, mas também uma celebração. Por que celebração da morte de Jesus no Calvário? Porque a morte dele nos garante a vitória. E quando a gente vê ele pendurado na cruz do Calvário, nós olhamos para a cruz e nós sabemos que era eu que deveria estar lá. Ele morre no meu lugar. E quando eu olho para a cruz, eu digo, Deus é gracioso. Deus é gracioso. Quando eu vejo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho e ele está lá na cruz do Calvário, e quando eu olho para aquilo, eu digo, Deus é gracioso. Deus é gracioso. Deus é gracioso. O Zacarias, quando ouve o anjo, ele diz, olha, como que vai acontecer isso? Eu já sou velho. Minha mulher é estéril. Isso é impossível acontecer. Como que essa mulher vai ficar grávida? Essa frase é de dúvida. Como que vai acontecer? Qual o sinal? Quais são as garantias que isso vai acontecer? Ele já achava, sei lá, pelo tempo que passou, pelas condições, eu acho que não sou nem mais digno disso. O anjo ali anunciando essa boa nova para ele, essa novidade, e ele duvidando, achando, não sou merecedor, faz tanto tempo, será que eu sou merecedor disso? Como que isso vai acontecer? É praticamente impossível isso acontecer. Uma mulher idosa, estéril, fica grávida. Que sinal? Quais são as garantias? O anjo diz, olha, eu sou Gabriel, sou enviado de Deus e eu assisto diante de Deus. As garantias são essas, que eu sou Gabriel, sou enviado de Deus e eu assisto diante de Deus. Porque você não creu na palavra, é te dado um sinal. Você vai ficar mudo. Ele não queria um sinal? Então toma um sinal, você vai ficar mudo. Cuidado com o sinal que você está pedindo, né? De repente o sinal não é o que você espera, né? De repente esse sinal que eu estou esperando aí não seja tão agradável, não é o que você determinou como sinal. Outros dizem, não, eu só aceito se o anjo Gabriel descer e falar, eu sou o Gabriel e assisto diante de Deus, aí eu creio. Se for o anjo Gabriel, aí eu creio. Eu quero te dizer que isso não vai acontecer. O Gabriel está ocupado, ele está assistindo diante de Deus. Isso não vai acontecer. Você está esperando o anjo para te dar esse sinal, possivelmente não acontecerá. De repente Deus já deu o sinal, mas você perdeu já o discernimento espiritual e não está vendo. Ou você não quer entender o sinal que já está aí claro, visível, transparente, mas você insiste nesse negócio e Deus não está nesse negócio. Mas você não quer. Como diz a gíria aí fora, ela está dando uma de migué para não reconhecer o sinal de Deus. Você está dando uma de migué. O sinal está aí, está claro, mas você não quer reconhecer. Então cuidado com o sinal que você está pedindo. E aí o anjo fala, então tá bom, você não creu, então agora você fica mudo. Você só vai voltar a falar quando o milagre for concretizado. E aí ele imediatamente fica mudo, fica silenciado. E ele perde a capacidade de falar. E ele sai de lá apavorado, de dentro do templo, sai apavorado porque não consegue falar mais.
O silêncio calou a voz da incredulidade. Tem muita coisa que tem que ser silenciada na tua vida. Essa murmuração precisa ser silenciada. Essa desconfiança precisa ser silenciada. Esse grito de incredulidade que você tem precisa ser silenciado. Para que você possa desfrutar o milagre. Para que você possa reconhecer o milagre. E quando ele chega lá fora, o povo está esperando a bênção, ele não consegue dar a bênção, porque está mudo. E ele gesticulando, o povo olha, ele viu alguma visão lá, ele viu alguma coisa, porque ele demorou muito, e quando sai com essa cara de espantado e sem voz. E ele não consegue mais falar. Fica mudo. E não consegue dar a bênção sacerdotal. Às vezes a incredulidade mata a nossa fé, mata a nossa espiritualidade, mata a nossa devoção, e aí a gente não consegue ser mais bênção para outras pessoas, a gente não consegue ser usado mais, porque a incredulidade matou a gente. Matou o teu serviço, matou a tua fé, matou tudo. E você agora não consegue ser mais útil. E tem pessoas esperando por você, pessoas dependendo de você, mas você agora não consegue mais ser útil, porque você agora está silenciado. Vamos para frente. A Bíblia diz, no versículo, a partir do versículo 22, e saindo ele não lhe podia falar e entender o que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou a mim para destruir o meu opróbio, ou seja, a minha vergonha. Naquela época era uma vergonha para uma mulher não gerar filho. Elas enfrentavam preconceito com a sociedade. Alguns eram até mais radicais e diziam: está em pecado, isso é pecado. Já pensou a pessoa de uma família sacerdotal ter que estar ouvindo isso? Que está em pecado? Isso... E até mesmo contra o ofício dele, que era sacerdote. O homem que era intermediário entre o povo e Deus tem pecado. Era uma vergonha para os dois, era uma vergonha para o casal. Era uma contradição a vida deles. Mas nem por isso eles deixaram de ser fiel. Você sabe onde o anjo encontrou ele? Encontrou ele servindo e adorando no lugar santo. Oportunidade única. Hoje você tem a oportunidade aqui para servir e adorar o Senhor, lugar exato para Deus operar e responder a oração, para Deus abençoar a tua vida. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar para Deus te visitar, para Deus te abençoar e para Deus cumprir com a sua promessa na tua vida. Lembre-se disso. Quando Deus te visitar, esteja você adorando e servindo no lugar santo. Outra ligação, eu quero dizer que o Zacarias só podia entrar no lugar santo. Mas lá ainda tinha um compartimento chamado Santo dos Santos, que só um sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar para oferecer sacrifício. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, diz que o véu que separava o lugar santo, 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 se rasgou. E a partir daí, o acesso foi liberado
para todo aquele que crê em Deus e for adorador, possa entrar diante de Deus. As pessoas ficavam lá fora para receber a bênção, mas eles podiam ficar só do lado de fora. O véu abriu com Jesus, e agora você que estava lá fora, agora pode entrar. Mas não fica no pátio não, entra mais, vai mais adentro, se aprofunda mais, se firma mais diante de Deus, mergulhe em águas profundas, no lugar santo. Mas ainda você pode ir além ainda, porque se o véu se rasgou, você pode agora entrar no lugar santíssimo. Foi Jesus que proveu isso, foi Jesus que abriu, foi Jesus que abriu o acesso. Agora você pode entrar diante de Deus e orar e fazer a sua adoração. Você não precisa mais de um intermediário, você pode entrar agora no lugar santo, entregar o teu louvor, entregar a tua oração e se derramar na presença de Deus. Está livre, pode entrar, é de graça, Jesus abriu. No final, a Isabel, aliás, confirma a gravidez. E ela esperava um filho. Mas Deus deu mais que um filho para ela. Ela queria um filho comum. Mas Deus tinha outros planos. O plano de Deus sempre é superior ao nosso. O projeto de Deus sempre é superior ao nosso. A gente com a mentalidade pequena, fica preso em coisas pequenas, no planejamento pequeno, e quem sabe até murmurando pelo tempo. A gente não resiste esperar, não resiste o tempo, a gente começa a murmurar, começa a perder o vínculo com Deus, joga tudo para cima e dá as costas para Deus, por causa do tempo, por causa das circunstâncias. E Deus sempre tinha um plano maior. Quando Ele responde àquele casal, Ele não dá só um filho, mas Ele dá um escolhido, um homem a qual Ele diz, olha, é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é um homem especial porque ele tem a missão de abrir o caminho para o Messias. Ele não vai ser um filho comum, ele vai ser o filho da promessa, o filho da vitória, o filho a qual Deus responde a oração. Não é um homem comum, é João Batista. Jesus falou, olha, como profeta e homem de Deus, não tem homem maior do que João Batista. Porque o anjo disse, esse filho não vai ser comum, ele vai ser grande, ele vai ser grande, ele vai ser grande diante de Deus. O plano de Deus é sempre maior. Vale a pena adorar, vale a pena buscar, porque entra de novo nesse plano, porque Deus não esquece, Deus não esqueceu, Deus te lembra de você e lembra exatamente o que prometeu para você, e o plano dele ainda continua perfeito, porque ele é soberano. Se você quiser hoje, você pode entrar de novo no santuário, adore a Deus, busque a Deus, e Ele vai de novo refazer a tua história, refazer a tua vida e colocar você no plano dEle, porque o plano dEle é maior. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.